Olá, irmãos e irmãs, a paz e o fogo do Espírito Santo esteja em nossas almas. Estamos aqui para mais um passo no nosso itinerário, uma consagração ao Espírito Santo, pelo método do Monsenhor Luiz Maria Martins, da verdadeira devoção ao Espírito Santo, baseado na vida e nas obras da nossa querida Beata Concepção Cabreira de Armida, ou Conchita Cabreira de Armida. E aqui nós estamos dando mais um passo nesse itinerário. Hoje, quinto dia do nosso itinerário e o quarto capítulo do nosso livro, esse livro chamado A Verdadeira Devoção ao Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre o dom de Deus. Quando nós olhamos para essa dimensão do Espírito Santo, e principalmente São João Paulo II, na carta Domi et Vivificatem, ele vai dizer que o Espírito Santo é dom por excelência. Ele é dom, e essa graça de ser dom, ele é manifestada em nossos corações porque ele mesmo se oferta, por isso ele é dom por excelência. E o Monsenhor traz essa dimensão, já no primeiro parágrafo do capítulo, ele vai dizer assim: o Espírito Santo não vive em nós unicamente para nos possuir por uma doce presença ou por sua divinação, vive também para ser possuído por nós, para ser nosso, que tão próprio do amor é possuir como ser possuído. É dom quando nós possuímos. Então veja a grande graça de ser dom. O Espírito Santo, ele se deixa possuir por ser um Deus que se dá. Então não só apenas possui aquele que recebe a graça, mas ele se deixa possuir, se deixa tomar. Por isso ele é dado, como São Paulo vai dizer. O amor de Deus foi dado aos nossos corações, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então é dom dar. Então o próprio Espírito Santo se dá. O dom de Deus é nosso dom pelo prodígio estupendo do amor. O amor é que move todo esse sentido de se dar. Por isso é dom. Dom próprio de Deus, dom de Deus. Ele por ser amor, ele se dá. E essa é a grande graça do dom de Deus. O Espírito Santo foi nos dado e por isso deve ser possuído, dado posse dele. Muitas vezes eu já exemplifiquei o Espírito Santo como aquele presente que é dado e nós poucas vezes, aquele presente que foi esquecido, melhor dizendo, onde eu quero chegar. E ele não foi aberto nem a embalagem dele, aquela embalagem de presente. Sabemos que é um presente, sabemos que está ali, sabemos que é nosso, mas ele não é possuído. Ou seja, ele não tem sido útil, apenas foi dado. E por ser dado, nós recebemos generosamente, mas pouco utilizamos como presente, como dom, como um presente de Deus para nós. E esse nunca vai ser o desejo do Espírito Santo. Pelo contrário, ele deseja se dar e ser útil. É muito bom quando você recebe um presente e esse presente é útil para a pessoa. Você nunca vai dar um presente para a pessoa para ela guardar. Sempre vai ser para que ela possa tomar posse, ou seja, possuí-lo. E ser útil para a vida dela. Não vai ser presente se não for dado algo que for útil. Né? Se não for útil, não tem sentido de existir. Não é necessário dar. Quase sempre que se fala na Sagrada Escritura da missão do Espírito Santo em nossas almas, o verbo que se emprega é dar. Sempre vai ser esse verbo. O Espírito nos foi dado. E assim, por ser dado a nós precisamos possuí-lo. Possuir de que maneira? Recebê-lo e ser colocado em nossas almas de forma prática. Por isso dons, por isso as virtudes, por isso o serviço ao outro pelos carismas. E essa é a necessidade hoje que o Espírito sempre vai ter em nossas vidas, quando ele nos é dado e quando nós o possuímos. Né? Veja, às vezes pode ser que nessa visão teológica é impossível nós termos a capacidade pela nossa humanidade de possuir a Deus. Que o Espírito Santo é Deus. Filosoficamente falando, é impossível isso acontecer. Tamanha a dimensão que é Deus em relação à nossa própria dimensão humana. Mas
Cabe ao Espírito Santo comportar-se dentro da nossa limitação para que nós possamos possuir o ilimitado. A nossa limitação, como eu disse no itinerário passado, nosso ilimitado possui o ilimitado. É habitado pelo ilimitado, eu disse no itinerário passado, mas aqui, na forma de se dar e possuir, nós podemos dizer que possuímos a Deus. Não que dominamos, mas tomamos posse daquilo que Ele é, daquilo que é dom. O Pai nos deu seu Filho, porque nos ama. De tal modo, Deus amou o mundo que deu o seu Filho único. Isso lembrando ao Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E por ele nos enriqueceu de grandes e preciosos dons, vai dizer Monsenhor Luiz Maria Martins. Eu sempre gosto de lembrar que todos esses dias de itinerário que nós temos colocado aqui no canal do YouTube é para que você possa fazer o seu fichamento também, adquirindo o livro, tá certo? Eu estou fazendo a minha percepção a respeito desse capítulo, daquilo que eu absorvi dele, daquilo que eu tive a experiência, né? O Espírito Santo é o amor de Deus, por isso é dom de Deus. Então, se ele é a própria revelação do que é dado diretamente de Deus, é um dom revelado por Deus, por isso ele está dizendo que o Espírito Santo é o amor de Deus por causa de Paulo, né? São Paulo vai dizer. Então, essa revelação do amor expresso nesse dar-se dele é abundante, dom de Deus transbordante de graça. E ainda o Monsenhor vai dizer: pois o Espírito algo nosso, e podemos chamá-lo, segundo São Tomás de Aquino, o Espírito do homem e dom do homem. O Espírito com letra maiúscula é Espírito do homem com letra maiúscula, por isso o Espírito de Deus, não é o Espírito do humano, o Espírito do homem com letra minúscula, na nossa pneuma, não, mas é da alma de Deus, é Espírito de Deus, ou seja, por isso é pneuma de Deus, né? Então, é Espírito do homem e dom do homem, vai dizer São Tomás. E ainda vai dizer, o Monsenhor, é próprio do amor a posse. E esse no possuir aqui não é possessão, não é vindo de uma patologia de possessividade, mas é posse. Posse no sentido de possuir, de ter. O amor que se inicia e é ânsia de posse. O amor perfeito é gozo de posse. O amor consumado é abismo de posse, vai dizer o Monsenhor. Repetindo, é próprio do amor a posse. O amor que se inicia é ânsia de posse. O amor perfeito é gozo de posse. O amor consumado é abismo de posse. Isso para dizer que o amor não se compara a esse amor terreno, esse amor das paixões, mas é um amor que se revela na dimensão do ter-se, não como algo de objeto ou para que eu possa tê-lo apenas de um usufruto único, mas ele se apodera do nosso coração para que seja um amor que se dá de maneira recíproca. E o que eu posso dar, porque eu posso, por ser um amor perfeito de relação, não apenas de uso, de apenas para que eu possa adquirir algo ou possuir algo, mas é algo que eu tenho como posse, é meu, porque Deus se deu e se dá no amor. É a mesma coisa a salvação. Quando Cristo salvou a humanidade e a sua missão salvífica se deu como a economia da salvação por todas as gerações, o homem, por livre-arbítrio, ele pode escolher ou não a salvação, pode ou não, mas perdendo a salvação, o homem entra no abismo do pecado e no abismo da condenação eterna. Por isso é o grande pecado do Espírito. O grande pecado do Espírito é não se deixar ser salvo, a salvação, é negar a salvação.
Veja a relação direta desse amor que Deus tem por nós. Então veja, o pecado contra o Espírito é negar o amor de Deus. É negar esse amor. É negar que Deus o amou e salvou. Eis a grande pena que o homem pode ter. A maior pena do homem é essa. E ainda São Tomás vai dizer: se aperfeiçoa a criatura nacional, não somente para que use livremente de si dom criado, senão também para que goze da mesma pessoa divina, e que isso seja a missão invisível, se faça segundo o dom da graça, e esse dom da graça se manifeste na mesma pessoa que se dá. Então veja, o homem racional, ele é uma criatura que se decide por Deus, que ele vai dizer São Tomás, não somente para que use livremente do mesmo dom criado, como eu acabei de falar agora, né? Eu falei na minha perspectiva, mas São Tomás está dizendo a mesma coisa aqui. Então, não é que eu usufrua de Deus de uma maneira como objeto. É que São Tomás está dizendo que é graça, é segunda graça gratuita que Deus se dá. Essa mesma graça é somente a raiz, a razão imediata de que algumas das divinas pessoas se nos der é um dom que dá graça, que emana e que assimila na nossa alma a pessoa que possuímos. Então, quando ele se dá, nós assimilamos a pessoa que nós possuímos, né? Absorvemos a graça, absorvemos a pessoa do Espírito Santo, né? Isso vai lembrar vai lembrar o Monsenhor em relação ao pensamento de São Tomás de Aquino. E ainda vai dizer: a alma pela graça se conforta a Deus, se conforma a Deus, pela qual, para que uma pessoa divina seja enviada a alguém pela graça, é necessário que haja assimilações por algum dom da graça. E como o Espírito Santo é amor, pelo dom da caridade, a alma se assemelha ao Espírito Santo. Então, olha onde nós queremos chegar com essa consagração. É que a nossa afeição seja tão perfeita com o Espírito Santo que nós nos assemelhamos a Ele. Se nós compreendermos e formos fiel a essa consagração, aqui o pensamento de São Tomás, semelhar-se ao Espírito Santo, não se tornar como Deus, né? Estou falando a semelhança na proporção que Ele se dá a nós, de uma maneira de possuirmos Ele, né? Possuímos a Deus porque Ele se dá a nós, mas seu primeiro dom é o Espírito Santo. Nossa primeira intimidade é, pois, com o Espírito Santo, vai dizer o Monsenhor Luiz Maria Martins. Então, essa reciprocidade do amor, onde o amor se torna mútuo, né? É verdade que quando, por exemplo, fazendo uma comparação, né? Na medida que nós casados vamos avançando no tempo em que da intimidade do casal, assim, um com o outro, a reciprocidade, o relacionamento, vai chegando a um tempo que as afeições se encontram de maneira tão parecida que parece que a pessoa, apesar de sermos uma só carne, né, mas temos personalidades totalmente distintas, mas a pessoa acaba assumindo a personalidade da outra de uma maneira que o perfil da pessoa, a fala, a forma de se expressar se assemelha uma com a outra. E não que isso seja tão prejudicial para o caráter da pessoa, mas é pela afeição, é pelo contato, é pelo dia a dia, é pela intimidade que vai se adquirindo esse aperfeiçoamento, ao mesmo tempo esse afeiçoamento, né? Que a pessoa vai assumindo. E não é que a pessoa deixe de ser aquela pessoa, deixa de ser assim própria, mas ela vai assumindo características da pessoa, o falar, o expressar e até o jeito até de se comportar. Isso não prejudica a sua essência, mas adquire-se uma nova primícia, uma nova perspectiva. Isso não é ruim.
Imagina com a intimidade com o Espírito Santo. Vamos adquirindo a sua afeição, vamos adquirindo o seu jeito, o seu gesto de ser, a sua maneira de se comportar, a sua maneira de se expressar. Isso que é uma graça e uma manifestação desse dom de Deus em nós. O Monsenhor, ele ainda vai dizer, ele vai citar um pensamento de São Tomás que fala sobre a questão do dom, o nome dom, né? E isso ele vai fazer uma relação direta do que é dom e esse dom a se compreender o que realmente o Espírito Santo é. Né? Ele vai dizer assim, o nome dom contém a aptidão de uma coisa para ser dada. Mas o que se dá tem aptidão ou relação com aquele que dá e aquele a quem se dá. Então, é bem compreensível você ver, quando você vai comprar algo e dá de presente para alguém, você primeiro vê a afeição da pessoa naquilo que você vai dar. Pô, isso aqui é cara do fulano. Isso aqui vai dar certinho com ele. Aquilo ali é muito característico dele, é muito parecido com ele. Da mesma forma que Deus, o Espírito Santo se dá, a sua afeição assume uma outra perspectiva. Né? Aquele que recebe o dom passa a ser a cara daquele que se dá, assim como São Tomás está dizendo. Que benção, que benção, que benção, que benção. Que verdades tão profundas e tão consoladoras vai dizer o Monsenhor. O Espírito Santo é nosso. Eis a grande força. Mediante essa perspectiva que você vai ler quando você adquirir o livro de São Tomás, ele vai dizer, então podemos chegar à conclusão, o Espírito Santo é nosso, vai dizer o Monsenhor Luiz. Essa é a conclusão, a visão, pela qual, vai dizer São Tomás, só a criatura racional pode possuir uma divina pessoa, mas não pode chegar a possuí-la assim por suas próprias forças, senão que dever ser dado e ele vir do alto, pois devemos que nos dá o tempo de outra parte. Ele vai dizer que uma parte é dada para outra. Por isso ele vai dizer mais uma vez, senão que devemos ser dado a ele do alto, pois devemos que nos dá o tempo todo de outra parte. Então veja, é uma concessão. Eu posso receber a graça do Espírito Santo e ser tomado e possuí-lo na medida que eu acolho ele. É muito válido e muito justo isso, né? Então precisamos desse relacionamento, dessa intimidade. Vai lembrar ainda o Monsenhor. Dispor desse dom é gozá-lo, porque esse dom é o fim supremo de nosso ser, é a felicidade de nossa vida, e não se pode fazer outro uso da felicidade senão gozá-lo. Então, se temos a graça do Espírito, se essa graça nos é dada, então não há sentido nenhum tê-la, uma vez que não é útil a nós. Possuí-lo, se não for útil a nós. Então, veja, o Espírito é nos dado para que ele seja útil a nós, para que seja manifesta a sua graça em nós. Certa vez eu vi um homem de Deus falando, ele foi presidente do CARES, né, Jean-Luc. Ele dizia, é em vão dizer vem ao Espírito Santo se eu não permitir que ele faça o seu querer em nós, a sua vontade em nós. Então, se eu pedir vem, eu tenho que saber por que eu estou dizendo vem e me permitir que esse vem seja uma manifestação do Espírito Santo em mim. Então, não vai ter sentido nenhum eu ser cheio do Espírito Santo se ele não for útil a mim. Se ele não ser se eu não for útil a ele também. E se ele não for útil a mim.
é preciso fazer esse bem. Por isso que ele diz, eu tenho que gozá-lo dele para que ele seja manifesto. O que quer dizer gozar do dom divino? Vai dizer São Tomás. Algumas vezes chega à criatura racional como quando de tal maneira se faz partícipe do verbo divino e do amor que dele procede, que pode com liberdade conhecer verdadeiramente a Deus e amá-lo retamente. Então é necessário uma resposta. É necessário uma resposta, repito novamente, à ação de Deus em minha vida. Eu tenho que corresponder. Eu tenho que corresponder nessa relação. E para alcançar esse conhecimento e esse amor, nas próprias forças não basta. Necessitamos receber do próprio Deus seus dons, a participação do verbo divino e do amor pessoal. Esse amor, essa participação, veja, não é pela minha força que eu consigo manifestar o dom de Deus ou manifestar a ação do Espírito Santo, ou corresponder à ação do Espírito Santo na mesma intensidade. Sem dúvida que essa participação plena do Verbo e do Espírito Santo, que nos faz conhecer intimamente e amar profundamente a Deus, é a santidade, é a união. Então, quanto mais eu me uno a Deus, quanto mais eu estou perto dele, quanto mais eu estou próximo dele, quanto mais eu correspondo à sua ação em minha vida, mais íntimo desse dom, mais perfeitamente próximo desse dom eu vou estar. E ainda concluindo esse capítulo, o Monsenhor vai nos dizer assim: esta é precisamente a obra do Espírito Santo na alma, desenvolver até a sua santa maturidade, até a plenitude ditosa, esse germe de vida que Ele mesmo depositou nas almas. A vida espiritual é mútua posse de Deus e da alma, porque é essencialmente seu mútuo amor. Quando o Espírito Santo chega a possuir plenamente a uma alma, e esta a possui plenamente o dom de Deus, é a união, a perfeição, a santidade. Veja, é a perfeição da comunhão. E tudo na sua relação mútua. Não há um relacionamento só de um lado, só de um jeito, ou só de uma pessoa. Precisa haver a cumplicidade. Deve ser sempre mútuo essa relação. E, para encerrar, vai dizer o Monsenhor: antes que a vida espiritual chegue à maturidade da união, a alma possui o dom de Deus. Mas como quem possui um tesouro cujo valor desconhecido e cujas vantagens não pode desfrutar plenamente. Essa vida espiritual imperfeita é a vida verdadeira, mas que não tem ainda a plena consciência, nem a plena posse de si mesmo. Há sombras tão espessas no entendimento. Há ainda tanta mescla de afetos terrenos no coração. Esta alma tão ainda ligada a criaturas. Nem sabe a alma que possui, nem tem a santa liberdade dos filhos de Deus para bater as suas asas e levá-las para o gozo de Deus. Veja, o homem sem o Espírito Santo é perdido na sua própria essência. Deus abençoe meus irmãos, até o próximo itinerário, mais um passo, uma nossa consagração. Este foi o 4º capítulo da verdadeira devoção ao Espírito Santo. Deus abençoe. Ans vivus ignis caritas, spiritualis untio. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermone ritans scutura. Accende lumen sensibus in
Postem repellas longibus, pacem querones protinus. Ductores sic te previo